Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Esse dia abençoado ao qual o Senhor Ele nos proporcionou de estarmos aqui mais uma vez. Estamos aqui em um lugar aberto, aconchegado, contemplando esta paisagem linda, contemplando este lugar lindo a qual o Senhor nos deu, a qual o Senhor nos criou. É um lugar muito bonito, é um lugar muito abençoado. Vendo tudo isso aqui, eu imagino a obra e a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino Jesus, Ele criando tudo isso aqui. Eu imagino Deus criando tudo essa perfeição. Isso me leva a entender o quanto Deus, Ele é maravilhoso para conosco. Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Quantas coisas bonitas Deus Ele nos criou e nos deixou. Quantas coisas bonitas Deus nos fez para que nós possamos contemplar. Mas lendo a Escritura Sagrada, é o que eu quero meditar com você hoje. Eu encontrei um versículo que está em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 2, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. É muito lindo a obra de Deus, a perfeição, as coisas a qual Deus criou. Mas vendo aqui na palavra de Deus esse texto, eu acredito que Jesus ele estava falando dos fins dos tempos com os discípulos. Jesus ele estava conversando, dialogando com os discípulos e mostrando e falando para eles que tudo isso aqui vai passar, que tudo isso aqui um dia vai se acabar. É triste, mas é a realidade. É triste, mas é o que vai acontecer. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35, ele diz assim que em verdade eu vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração sendo que tudo isso aconteça. Isso é verdade, esta palavra é verdadeira. Esta palavra é verídica. Esta palavra ela é totalmente eficaz para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, por um fim, ela nos traz a veracidade, ela nos traz a plena certeza, ela nos traz a confiança. Isso um dia vai passar. Só que eu e você temos que entender que Jesus, Ele sempre nos orientou sobre isso. Ele sempre nos falou sobre isso, sempre nos alertou sobre isso. Um texto muito bonito, a qual a Bíblia fala também, que nos traz a entender a veracidade desta palavra, que ele diz assim, que para que nós possamos ficar alerta, porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos de Cristo. Os falsos profetas, a Bíblia nos orienta que eles irão surgir para nos enganar, eles irão surgir para fazer falsos sinais, para enganar o povo de Deus, enganar a mim e enganar a você, que nada disso vai acontecer. Nada disso é verídico, nada disso é verdadeiro. Mas a palavra de Deus, ela diz que eu recomendo-vos que fiquem atentos. Lá em Romanos, capítulo de número 16, se você tiver com uma Bíblia e puder me acompanhar, a palavra fala em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 17,
Jesus nos orientando, dizendo assim, ó: eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Eu oriento que afastai-vos dele. Jesus está falando aqui dos falsos profetas que virão, e ele pede para nós, ele roga a nós que nós notássemos, que nós ficássemos atentos com tudo isso, porque eles trazerão, eles vão nos trazer divisões, escândalos que não estão de acordo com a doutrina e com a palavra de Deus. Ele nos orienta a ficarmos atentos, ele nos orienta a ficar esperto sobre tudo isso. A palavra de Deus, ela nos dá essa orientação. Ela nos dá essa orientação. Se você for ver lá no livro de 1 João, capítulo de número 4, você vai ver que João também nos orienta. João também nos dá, sabe, a ênfase de tudo isso. Se você puder abrir a palavra de Deus, João, capítulo de número 4, versículo de número 1, ele diz assim: ó, amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto eu recomendo: o Espírito é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse sim é de Deus. Esse espírito convém de Deus. Jesus nos orienta sobre tudo isso que há de acontecer, para que nós possamos ficarmos atentos e não sejamos pegos de surpresa. Ele não quer pegar nem eu e nem você de surpresa. Ele quer nos orientar, ele quer nos falar, ele quer nos deixar alerta sobre esses acontecimentos. Sabe, Êxodo, capítulo de número 7, também fala de uma coisa muito interessante que Jesus, ele nos orientou. Sobre essas doenças que estão causando pânico, medo, essas doenças que estão causando, sabe, desacordo. Isso é notório, isso é notório. Alguns tempos atrás, eu não sei se você vai lembrar, mas existiam as doenças também que trouxeram pânico sobre a face da terra. Trouxeram pânico sobre a humanidade, sabe? A doença, a varíola, a doença chamada peste negra, sabe? Jesus nos orientou sobre essas doenças. Ele nos falou claramente. Ele diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 6, dizendo assim: certamente vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, doenças, e vedes, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha só o tanto de coisa que ele nos orienta. Vai vir doenças, varíola veio, malária veio, sabe? A peste negra veio, a tuberculose veio, sabe? E hoje nós estamos vivenciando aí o Covid-19, essa doença que tem matado e assolado muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias. Mas Jesus sempre nos orientando, sempre nos direcionando, sempre nos dando alerta: povo meu, fique esperto. Nada acontece sem que eu permita. Eu quero orientar vocês, eu quero dar luz para vocês, que a minha vinda está próxima. E é o meio, o método a qual Jesus, baseado na palavra de Deus, nos ensina e nos fala e nos mostra. E tem mais. Ele ainda nos orienta, ó: porque se levantarão nações contra nações, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos,
maremoto em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores, ainda é o começo de um acontecimento maior que vai surgir. Maior. A gente vê aí muitos países brigando por pedaço de terra, por posse, por poder. Muitos países aí brigando por coisas que não são deles, não são deles, sabe? Eu estava vendo esses dias uma reportagem, vendo o quanto esses países têm brigado. A Síria brigado com o Afeganistão, sabe? O Iraque brigado com o Paquistão, sabe? O México brigando contra a Hungria. Todos esses países se aliando para batalhar contra o Iraque, contra Israel. Todos esses países brigando contra si, trazendo assolação, discórdia, guerra. Muitas pessoas morrendo sem amor, sabe? Sem amor, muitas pessoas estão morrendo. E Jesus, ele nos orientando. Jesus, ele nos falando. O interessante é que a Bíblia aqui, ela diz também que isto tudo é porque se multiplicou a iniquidade e o amor de muitos se esfriaria. Sabe, o amor de muitas pessoas se esfriando por causa disso, por causa dessas guerras, por causa desses desacordos. Mas eu acredito que tudo isso é o fim dos tempos. A volta de Jesus, ela está cada vez mais clara. A volta de Jesus está cada vez mais nítida. A segunda vinda do Filho de Deus está totalmente mais clara ao meu e aos teus olhos, aos meus e aos teus olhos, sabe? Mas a Bíblia diz que nós temos que perseverar, ficar fiel, não desanimar com todos esses acontecimentos, sabe? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo de número 1, feliz é o homem que persevera, que luta e não desiste. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo de número 12, sabe? Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança do santo está aqui, ficar firme, fiel, não prestar os teus ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinos, mas sim orientar-se da verdadeira palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém a todos vocês que vão me assistir. Eu peço a você que fique atento. Eu peço a você que entregue os teus caminhos ao Senhor. A palavra que eu tenho para você neste dia é não desanimar. A volta de Jesus está próxima, mas nós temos que crer e acreditar num Deus Todo-Poderoso que prometeu ser fiel e está sendo fiel conosco até a vinda dele. Tem um lugar preparado para mim, tem um lugar preparado para você lá no céu, um lugar lindo e maravilhoso, a qual vamos contemplar e vivenciar tudo aquilo. Amém? Deus, ele quer o melhor para você. Deus, ele quer o melhor para a tua família. Deus, ele quer que você viva o melhor. Mas viver o melhor é entregar a vida a ele. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus para que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Oramos a Deus, Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe os teus filhos. Dê clareza, dê entendimento. Instrui os teus filhos, Pai, no caminho ao qual se deve andar. Desvia o teu filho do mal, coloque ele nos teus caminhos, Senhor Deus. Dê direção a respeito da tua vinda e da tua palavra, abençoando o homem, a mulher, o esposo, o filho, o trabalhador, o empregado, o patrão. Abençoe, Senhor Deus, e nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por estar me ouvindo. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar esta mensagem, inscreva-se no meu canal, porque todos os dias e todas as semanas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe grandemente
em nome de Jesus.